Bom dia a todos. Bom dia, um excelente dia aqui do Brasil. Uma boa tarde, Portugal. Bom dia, Flórida. Arro. Sejam bem-vindos a mais um lindo dia e hoje será um lindo dia. Hoje será um lindo dia. Hoje será um lindo dia. Apenas respirando um pouquinho ao som dos tambores para ir trazendo o corpo físico para o aqui e agora, trazendo o espírito para que ele aterrize e você toma consciência dos seus pés físicos, ossos, músculos, toma consciência das pernas, do quadril, no chão, na cadeira. Toma consciência dos braços fortes, direito, esquerdo, sangue que corre nas veias, quente. Sente a temperatura do sangue. Sente pulsando o músculo dos braços. Sente expandindo as costelas na inspiração até lá embaixo. Isso. Se apropria do pescoço, da cabeça, de cada fio de cabelo. Aqui e agora. Eu estou aqui e agora. É isso. Muito bem. Sejam bem-vindos ao nosso 19º dia de travessia. 19 dias seguidos, todos os dias. 4 professores do Núcleo da Consciência, num compromisso inabalável de manter o mesmo horário, o mesmo espaço e a mesma intenção. Transformação da crise em consciência. Transformação da crise em consciência. Aproveitar toda e qualquer forma de crise que venha de fora, que bata na minha consciência e que o automático dela seja mental, emocional ou físico, apenas reagiria a ela de acordo com as programações passadas. Se essa crise vem e se mostra, as minhas crenças mentais olham para ela, a interpretam de acordo com o que tem no meu passado e dão uma forma para isso. Criam uma história do que é, do que não é, se é bom, se é ruim, se tem que ser feito, se não tem que ser feito. Essa é uma história repetitiva, que vem de uma sabedoria que me trouxe até aqui, e não daquela que me leva daqui para frente. É muito importante entender isso. Não confie na sua interpretação ou nos seus próprios pensamentos quando você está sendo muito mais pensado do que pensando. Pensar não é uma ação ou um ato que nós fazemos. Existe a nossa cabeça que é pensada pelo automático, seja da história que está programada em mim no passado, que veio do meu pai, da minha mãe, seja pelo campo ao meu redor, que tem uma classe de pensamentos que são pensados por mim. O mental, real e verdadeiro, fresco, a serviço da consciência, só existe um passo atrás dos pensamentos. Quando eu os observo e olho, nossa, realmente, olha como aquele lá embaixo está interpretando as coisas. Somente no silêncio, no corpo centrado, é que a minha mente consegue captar intuições que vêm de um espaço mais profundo. Decisões reais, verdadeiras, só vêm depois do silêncio. É por isso que todos os mestres sempre foram ou ao deserto, ou ao templo, ou à montanha, se recolher na quarentena. 40 dias
40 anos na montanha. Não foi isso que foi dito sobre Moisés? 40 dias para atravessar o deserto. 40, 40, 40. Não é na quarentena que, ao olhar para a história do desenvolvimento da consciência em quase todas as tradições, eu encontro o momento aonde, a partir dali, a partir de um desespero que me leva a um silêncio, a partir de um teste de fé, a partir de uma luta comigo mesmo, sai algo que me é revelado. O mental real recebe revelações e não pensa de acordo com softwares antigos. Transformação da crise em consciência, 19º dia. A observação dos teus pensamentos é algo que eu quero que você leve pela eternidade. Não apenas um recurso para esta travessia, cuja primeira parte tem 21 dias, mas algo que você leve pela eternidade. Então a crise vale a pena deste ponto de vista. A mesma coisa no teu coração, a crise vem de fora, de acordo com as emoções que estão programadas em você, que depende do que você viveu na infância, depende do seu tipo de eneagrama, do seu instinto, de traumas específicos, de crenças, de constelação. O teu coração está programado a sentir o medo, ou sentir a rejeição, ou sentir A, ou B, ou C. Esses sentimentos, embora peguem a sua consciência, também não são confiáveis do ponto de vista de que não são frescos, não estão agindo, existindo de acordo com o que está acontecendo agora. É preciso um passo atrás, usar o corpo, como a gente fez vários dias na travessia. Importante que quem não está os 19 dias aqui, retorne os 18 dias da travessia, disponíveis no YouTube, playlist Travessia do Núcleo da Consciência, porque em cada dia a gente construiu um pilar e uma prática diferente. Prática de silêncio, prática de medo, prática de ansiedade, prática de morte, prática de vida, prática de tristeza, prática de alegria, prática de luto, prática de visão de futuro, prática de cura do passado. Todo dia tem uma prática. E é uma construção de mim. Não importa o que me acontece, mas quem eu construo com o que me acontece. Não importa o que acontece com a gente, mas quem a gente constrói com o que nos acontece. Somente com o coração sustentado em respiração profunda, vulnerável, como uma pele fina em carne viva, eu consigo, de forma sutil, sintonizar emoções mais elevadas. Que talvez eu não chame de emoções, mas de sentimentos, ou como no Eneagrama Sagrado chamamos, as virtudes do coração, que não são criadas por mim. Elas são sintonizadas quando o meu coração tem condições de fazer essa sintonia. E vocês veem que eu retorno desenhos que foram feitos nesses 19 dias, porque ao se aproximar da margem de mim mesmo, no 21º dia, ou da outra margem do rio ou do mar, é importante que a gente faça as amarrações para que você, ao tirar os pés do barco e pisar na terra, tenha força, tenha recursos e tenha uma construção criada para sempre dentro de você. Isso também vale para o teu corpo físico. Não é o que te acontece, mas é o que você faz com o que te acontece. E hoje eu queria trazer uma reflexão que me vem na meditação e quem sabe nos conduzir a um processo, né? Alguns dias eu conduzo a nós a processos profundos de meditação, de transe, de abertura. Outros dias são reflexões mentais, outros dias são instrumentos muito práticos de ação. Tudo isso faz parte da grande esfera do eu e normalmente isso se apresenta para mim logo na manhã. O meu próprio corpo sabe o movimento do que vai surgir.
E nem sempre eu sei o que tem naquele dia, mas eu sei que aquilo é sempre o mais útil e o melhor para todos nós. Para todos nós. E o meu convite hoje é que a gente volte para dentro de nós, ao criar um espaço dentro do coração, e sinta o que é, para muitas das tradições, o sábado de aleluia. Ontem, nós falamos sobre o sacrifício consciente, ir em direção à cruz ou carregar a minha cruz, não como algo que me foi dado como um peso, mas algo como a minha consciência escolhe, em nome de algo que é muito mais elevado. E assim eu tenho a sexta-feira, a morte, para muitos de Jesus. É quando a cruz, de fato, e a vida que eu tinha antes se fundem, se derretem e nenhuma das duas existe mais. O sábado de aleluia é chamado em algumas tradições de aleluia porque ele é um sábado no qual não era possível, era proibido de se cantar a aleluia nas igrejas. E por que era proibido de se cantar a aleluia nas igrejas? Porque é um sábado dedicado a uma certa forma de tristeza ou de luto para muita gente. Jesus, de fato, morreu na cruz. Muitos tinham a ilusão de que o mestre não morreria, que aquilo iria passar, que ele iria soltar um raio como Deus enviado dos céus e todos os guerreiros romanos iam cair. Muitos que seguiam de forma mais cega precisavam do mestre para continuar andando. E de repente, ao olhar todo aquele sangue que jorra pela noite, efetivamente o mestre morreu. O seu corpo morreu. O seu sangue foi drenado até a última gota. E para muitos, isso foi um grande choque no sábado de aleluia. A negação não era mais possível. O mestre, de fato, morreu. Eu consigo ver naquela cruz. Será que a minha fé não era verdadeira? Será que ele não era, de fato, um mestre? Por que será que não lançou um raio e matou a todos os romanos? Por que será que Deus não desceu dos céus, não abriu um espaço e não deu uma lição em todos? Que confusão, o que será? E para muitos esse foi um dia de muita perda de fé, nas palavras de São Tomé. Eu acho muita desesperança, até mesmo confusão, negação. O mestre, de fato, estava morto. O sábado de aleluia é também o dia em que se acende a grande vela de luz que representa a iluminação crística, que representa a luz e não mais o corpo, mas a luz crística. E não é interessante olhar que Jesus, ou Cristo, não são exatamente a mesma pessoa ou a mesma coisa, como nós estamos acostumados a identificar no corpo. E é senão daqueles momentos da travessia onde se coloca uma grande escuridão lá fora. Porque quando eu olho lá fora, eu vejo o mestre pendurado na cruz, eu vejo os romanos vencendo, e o sábado como um dia para os judeus de recolhimento, ninguém nas ruas, e todas as minhas ilusões caindo, caindo, caindo. E quando o escuro se faz lá fora, a luz é encontrada dentro de mim. Quando o escuro se faz lá fora, a luz é encontrada dentro de mim. E não era mais possível encontrar o guia, o mestre, ou aquele que a todos vai salvar lá fora. O que me caberia então? O desespero, o abandono, a falta de fé? Ou me caberia, ao viver este luto desta ilusão,
Porque, como falado ontem, tudo que você pode ver ou tocar ao seu redor, dentro em breve, desaparecerá. Apenas o invisível é eterno. Apenas o invisível é eterno. Não seria esse um dia onde os verdadeiros seguidores, aqueles que realmente entenderam, ou aqueles que estavam a um passo de entender, precisavam desta lição? Que ao mergulhar dentro de mim, além da escuridão, sempre existe um espaço mais profundo. Pois a luz não existe, a luz é a ausência da escuridão. Não importa o tamanho da escuridão num quarto escuro, apenas um fósforo acende a luz neste espaço. Não é uma comparação de poder? Não é interessante que ao acender um fósforo e ao encostar em outro fósforo, a luz se duplica ou triplica? A luz não compete, ela cresce. Terceiro fósforo, quarto fósforo, a luz acende outras luzes. E para a escuridão, basta apenas um fósforo. E ao mergulhar dentro de si no sábado de Aleluia, é possível encontrar uma luz que prepara o domingo do renascimento. É possível entender, mas se o Mestre não era esse corpo e não fez, e não destruiu e não matou, será que não tem algo ainda infinitamente maior do que eu estava compreendendo? Será que não tem uma função para todo este cenário que dói, sim, que em parte é real, sim, mas será que isso não é um cenário colocado como um véu diante dos meus olhos? E todo este universo não é senão um grande teatro, porque por detrás dele tem algo muito mais importante acontecendo. E a bênção de me ser tirado a ilusão dos olhos é que caem os véus. A bênção de me ser tirado a ilusão daquilo que eu sustentava a minha fé é descobrir que a fé que precisa de algo lá fora para ser visto é ainda uma pequena fé. E alguns estão preparados para a fé que vê sem enxergar, para a fé que vê no escuro, para a fé que busca a luz num espaço tão profundo que toma contato com a luz crística, a santa vela do sábado de Aleluia. Pois Jesus não era um corpo. Cristo é uma luz. A energia crística é uma luz que transcende toda e qualquer ilusão de escuridão. Pois a ilusão de escuridão neste pequeno planeta azul pode sim ter demorado nesta era 2, 3 mil anos, ou talvez já 20 mil anos, se a gente considerar o ciclo solar, aproximadamente 22.500 anos, o ciclo que o Sol dá a volta na galáxia, no Sol central, e portanto um ciclo inteiro onde neste planeta a humanidade renasce do zero, atravessa a jornada do herói, atinge seus picos de escuridão, faz as suas escolhas e ao final se encontra numa subida de oitava e, portanto, no que alguns chamariam de apocalipse, fim dos tempos ou início dos tempos. Não é interessante olhar para um círculo e achar que quando a volta está terminando, a gente está chegando no final? O apocalipse. Quem que olha um círculo e acha que ele tem fim? O círculo não tem fim, e aquilo que não tem fim não tem começo. Mas as oitavas têm sim fases. Assim como o sol se levanta ao meio-dia e se põe à meia-noite, circular. Como o Enneagrama antigo
de Gurdjieff, o Enneagrama de Processo, nos ensina: tudo no universo é circular, a lei do um. E assim também é toda a jornada da humanidade. E ao se aproximar de um ponto crucial na jornada do herói, que é quando eu entro no fundo da escuridão de mim mesmo. E muito se fala sobre os eleitos. Os eleitos não é algo que alguém vai escolher lá como um Big Brother. Ó, você passa e você não passa. Os eleitos somos nós quando escolhemos. Nós fazemos a nossa própria eleição dentro do livre-arbítrio. E assim, ao permitir a elevação da consciência, como um rádio, passamos a elevar a nossa frequência vibratória. E quando o planeta eleva a sua frequência vibratória, obviamente por uma questão de ressonância, você permanece conectado a esta onda. E não tem nada de errado você não estar conectado a esta onda. Claro, tem consequências, mas não é bom nem mal. Apenas reflete a decisão que você faz dentro de você. Dentro de você. E na minha crença, ponto de vista, visão, os mestres não queriam que a gente olhasse para o que eles passaram como só uma história que vai sendo contada. Olha, aquele cara lá passou por isso. Claro que as histórias são inspiradoras, mas eu não acho que Buda queria que a gente ficasse repetindo o Siddhartha, tudo o que ele fez, sem nunca trazer para a nossa própria história. Eu não acho que Jesus queria que a gente ficasse repetindo a história da morte, da ressurreição, ou nem que ela teria existido apenas como uma história mecânica fora de mim, mas senão uma história que eu vou trazer para dentro de mim e entender que estas são mensagens, estes são ensinamentos. E quando o Siddhartha nasce na riqueza e os seus pais não deixam que ele veja a pobreza, e ele tem um movimento, e no primeiro movimento ele sai e observa a Índia naquele estado e faz o seu trabalho de abandonar tudo aquilo em sacrifício consciente, intuitivo, e faz uma primeira escolha de jejuar, de ir para um caminho que não atingiu a iluminação, e faz uma segunda e uma terceira e é tentado, não é para que a gente repita e conheça somente essas histórias. É para que a gente volte dentro de nós e pergunte: quais sacrifícios conscientes eu escolho fazer na minha vida? Quais silêncios eu preciso conquistar? Quais caminhos para mim estão sendo demasiado brancos ou escuros? Como eu trago para dentro do meu corpo emoções e encontro o meu caminho do meio? Ao andar para a cruz, qual a cruz que eu tenho carregado e tenho chamado de vida? Porque se eu estiver anestesiado no meu corpo, na minha mente, eu vou carregar uma cruz e não vou sentir a dor. Vou carregar até o momento da morte. Só sente a dor aquele que de fato está consciente. A maioria de nós anestesia a dor física, tomando tarjas pretas ou Anador várias vezes ao dia, esquecendo que a dor é um alarme que me aponta algo que não funciona bem. A maioria de nós alivia ou se anestesia das suas dores emocionais. Como? Trabalhando desenfreadamente, correndo de um lado para o outro, estando inconsciente e mecanicamente na vida. Isso é anestesia. É claro que eu não vou sentir dor. Não estou sentindo nada. Um dos trabalhos no coração, trabalhos, por exemplo, que a gente trabalha no Enia Coaching espiritual, você é capaz de sustentar a dor do seu coração se eu realmente tirar as anestesias de você conscientemente, não para me chicotear,
mas para a partir de uma consciência de um coração ainda mais amoroso, dar caminho, carinho e sustentação para que esse coração desabroche. Kind attention, atenção amorosa. Será que então a gente não volta para dentro de nós e não se pergunta que ilusões de sucesso, de caminho, que mestres ou senhores eu seguia? Porque eu sempre sigo a um senhor. Talvez o seu senhor seja um mestre espiritual, talvez o seu senhor seja a sua ciência cética, talvez o seu senhor seja o sucesso na sociedade, talvez o seu senhor seja o dinheiro, talvez o seu senhor seja o seu medo. Mas você segue, quando inconsciente, a um senhor que não é você mesmo. E se esse senhor vai para a cruz e morre? E a sua negação não pode lidar com isso. Ela olha para aquela cruz, aonde eu depositava as minhas esperanças e o meu caminho, morre. E a minha pergunta nesse sábado de aleluia é: será que eu posso vir para dentro de mim e reconhecer quais senhores e ilusões morreram dentro de mim? E ao processar esse luto, esse silêncio, será que eu posso, em meditação, ir ainda mais fundo e descobrir que aquelas eram ilusões e que o verdadeiro Senhor sou eu? Não os meus pensamentos, identificações, mas um eu que não tem nome. E alguns de vocês vão se lembrar de algum dos dias da travessia, eu não me lembro qual, quando nós fizemos a prática do eu que sustenta um outro eu, que sustenta um outro eu. E não sei se vocês se deram conta, mas quando eu vou para um eu muito profundo, eu encontro a Deus, ao grande mistério, ao grande silêncio, seja qual o nome que você der. E eu não consigo nem falar sobre aquele espaço. E o meu convite para vocês me acompanharem numa meditação, num transe, num mergulho rápido, mas profundo. E como pode algo ser tão rápido e tão profundo? Sentindo os pés no chão, sentindo pernas, braços, respiração no centro do peito. No seu tempo pode começar a fechar os olhos, trazer a inspiração lá para a barriga e lá para baixo. 3 inspirações muito profundas e vai mergulhando dentro de você. Isso. 2, cada vez mais fundo, mais aqui e mais fundo. 3, cada vez mais fundo e mais profundo em mim. Na minha contagem de 5 a 1. Quando chegar no 0, você vai apenas se render. Como se quem abrisse os braços na cruz e permitisse que os pregos fossem pregados sem a dor. Os pregos dos pés e das mãos. Que o sangue, que já não mais é meu, jorrasse. E que aos poucos, na morte do corpo dos senhores falsos e ilusões em mim, lá no fundo, em algum momento do silêncio do zero, uma luz vai surgir de um espaço muito profundo. E essa luz vem primeiro como um pontinho pequeno e vai começar a expandir. E primeiro se entregando à cruz em 5, 4, 3, 2, 1, rendição, 0, 0. E esvaziamento, isso. Esvazio do sangue que já não mais jorrará em mim. Daqui para frente, o sangue das ilusões, esvazio das identidades dos mestres falsos, que eu já não sirvo mais.
Isso. E somente um copo vazio pode ser preenchido por uma nova água. Somente um vaso vazio pode ser preenchido lindamente por uma nova água. Isso. E na minha contagem de 1 a 10, você vai poder permitir um ponto de luz que vem de muito fundo e de muito alto ao mesmo tempo. Que no início é apenas um pontinho de luz na escuridão, mas ele vai entrar dentro de você. E na medida que a contagem for subindo, a luz vai intensificando, como uma bolha, de dentro para fora. Os raios de luz vão subindo e atingindo, primeiro de dentro para fora, os teus órgãos, os teus ossos, as tuas células, o teu DNA, os teus músculos, a tua pele, em especial entrando dentro das veias e artérias, a luz branca transmutando o sangue. 1, 2, a luz crística, aquilo que é real por detrás do corpo e do sangue que morrem. 3, 4. E ao chegar no 5, essa luz atinge de dentro para fora os limites da sua pele. E você se percebe no 5 se rendendo a um sangue que se transforma, que se reinventa, cada molécula de água, cada gota. Um DNA que se retorce, contorce e se redesenha. Uma pulsação do corpo físico que se realinha como a música. 5, 5. É isso. Aproveitando o resto da contagem de 5 a 10, para que essa luz se expanda além dos limites do seu corpo físico, a tudo e a todos ao seu redor. E, com isso, tragam a clareza dos ensinamentos e a sabedoria que aparecem para você, para ninguém mais, pois para isso servem as histórias e os ensinamentos, para que você os reconstrua dentro de você, para a elevação da luz e da consciência. E eu não sei qual é a grande sabedoria, o grande insight, o recado que tem para você, mas eu sei que na contagem de 5 a 10 também vai ficar muito claro o que a história do sábado de aleluia, da cruz e da ressurreição trazem para a tua vida neste momento do tempo. E talvez você consiga dar um significado a essa Páscoa, não importando se você é desta religião ou não, como você nunca deu antes. 6. A ressurreição. O sábado é a preparação para a ressurreição de mim, que acontece no domingo. 6, 7, 8, 9. E se preparando para ouvir o 10 e abrir os olhos ou apenas olhar mais fundo para o que já estou vendo, eu vou me perceber centrado, sereno, com uma luz branca pulsando, expandindo, sabendo que alguma coisa em mim, de muito fundo e de dentro para fora, se transformou para sempre. E talvez o meu chamado no 10 seja permanecer em silêncio, mesmo quando essa live acabe por mais 10, 15 minutos. Talvez o meu chamado seja caminhar por aí. Talvez o meu chamado seja colocar aqui, na nossa tela, recados, aprendizagens, sabedorias. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei que você vai saber o que tem para você
que vai te provocar uma transformação neste sábado de aleluia, nesta Páscoa de ressurreição, maior do que qualquer outra que você já teve. 8, 9, 10, 10, 10. Voltando para este espaço no tempo, me apropriando de pés, pernas, braços, respiração e permitindo esta pulsação. Enquanto uma parte minha permanece sentindo no corpo físico esta pulsação e esta transformação que vai te acompanhar pelo resto das horas deste dia, em cada minuto, em cada segundo. Uma outra parte sua vai ficar atenta às sabedorias e entendimentos sobre você, sobre a sua própria vida e a morte do que acontece até a cruz e a reinvenção e a ressurreição que acontecem no domingo. E também uma outra parte sua vai poder estar atenta à nossa conversa enquanto a gente se encaminha para o final do 19º dia de travessia. Lembrando que a gente segue até o 21º dia, segunda-feira, e depois a gente para por uma semana para nós aqui do Núcleo da Consciência fazermos a nossa recuperação, o nosso sabat, o nosso processo de reaprendizagem, redesenho. E a gente volta assim, na próxima segunda, numa forma que vai ser anunciada a partir dos canais do Instagram do Núcleo da Consciência em especial. Eu aproveito para dizer para vocês mais uma vez que a cada dia que passa, o meu livro do Anjo Líder tem se revelado como se ele tivesse sido escrito para este momento. Quando eu escrevi esse livro e terminei em 2016, eu mandei para algumas editoras. 6 meses depois, uma delas, grande, a Madras, disse que iria publicar. Outras demoraram para responder. E eu, na minha impaciência, acabei lançando ele rápido. Mas algo me dizia que ainda não era o ponto, ou ainda não era o momento. E quando eu olho para o que está hoje ali, sendo vivido pelo Mário, me parece que foi escrito para este momento no tempo. Eu aproveito para lembrar vocês, gente, muitos me perguntaram, essas induções que eu tenho conduzido, elas são induções de recursos de cura extremamente poderosas para a transformação. Muitas delas estão aqui no meu livro, Formação em Hipnose Ericksoniana. Eu sei que, para quem ainda nunca fez esse trabalho, talvez seja importante que a gente, que tenha uma gravação de eu fazendo isso, e está na minha conta de fazer isso em algum momento do tempo. Trabalhar o autotrabalho de auto-hipnose ericksoniana é talvez uma das maiores bênçãos de cura que eu já recebi na minha vida e que eu vou levar pela eternidade. Aproveito para alguns amigos, lembra, nosso livro Coaching com Hipnose, ele tem em cada capítulo um roteiro para você fazer uma transmutação. Lembra dos capítulos incríveis da Tata, que está aí nos ouvindo? É um redesenho da sua própria identidade, tão incrível para esse momento do tempo. Todos esses livros estão na Amazon, gente, ou na Editora Líder, ou na Quality Mark. Tem, no Coaching com Hipnose, tem um capítulo escrito pelo xamã, pelo executivo xamã, pelo Everton, onde ele conduz a uma jornada de animal de poder. Trazer o teu animal de poder como um recurso é uma das coisas mais lindas e poderosas que te ajudam. O meu é um leão incrível, costumo chamar ele de Aslan, para quem gosta de Nárnia. O xamã também gravou essa indução. Se você for lá no livro, você acha, e ele te conduz lá no caminho. É a nossa querida doutora Bianca, incrível, maravilhosa,
Escreve um capítulo neste livro que fala sobre o coaching e a hipnose nos processos de luto. A doutora Bianca trabalha com crianças com câncer na UTI. Ela ajuda a fazer a passagem, quando a passagem tem que ser feita. Ela ajuda a cuidar, quando tem que ser cuidado. Doutora Bianca Mello, pediatra. Está lá na rua lutando. Para quem não conhece, é a esposa do querido executivo xamã. E escreve um capítulo sobre luto. Tem roteiros para você ir fazendo isso. Tem roteiros. Eu trago um pouco desses recursos hoje, porque ao se aproximar do 21º dia, eu quero garantir que vocês tenham esses recursos. Né? Para o pessoal que estuda Enneagrama, lembra? Oportunidade, Enneagrama para líderes. Meus livros desde 2012. Enneagrama com PNL, tem práticas para você fazer, coaching com Enneagrama. E aí são livros meus ou que eu coordenei tecnicamente. Aproveito, meus amigos, quem está fora do Brasil e quem está nos Estados Unidos, Europa, em qualquer lugar, o Anjo Líder está em inglês na Amazon, em e-book. Só você entrar lá, Amazon, The Angel and the Leader. Você pode recomendar em qualquer língua. O Enneagrama para Líderes também, Enneagram for Leaders, está na Amazon, em e-book. Eu nunca divulguei isso, me esqueci de divulgar no tempo, mas por favor, se vocês encontrarem, souberem de pessoas em inglês, passem para elas o Anjo Líder nesse momento. Custa nada, eu acho que são $5, $6, alguma coisa que é basicamente nada. Muito bem. Um agradecimento profundo no nosso 19º dia. Eu, ao mesmo tempo que vejo uma travessia, e eu não sei o que vai acontecer na segunda-feira, mesmo sendo a primeira fase, eu acho que eu vou chorar aqui pra caramba por a gente ter feito essa primeira travessia, e depois nós vamos continuar, mas é uma conquista importante. Eu queria também trazer um outro ponto para nós pensarmos. O quanto a gente viu nesses dias que a interpretação que a gente dá para cada momento depende mais de como a gente está se sentindo do que da coisa como ela é. E a gente tem que tomar cuidado, gente. A minha intuição, e talvez alguns achem muito ou pouco, não importa, mas eu preciso compartilhar com vocês. Nas minhas meditações, eu tenho um grau de clarividência bastante alto. Para vocês que estão reconstruindo o teu eu, para embarcar nesse novo barco, vocês precisam sustentar esse processo de reconstrução interna por pelo menos os próximos 6 meses. Até outubro você tem que continuar. Até outubro, pelo menos, o mestre escolhe a mesma coisa todos os dias. Todos os dias o mestre escolhe a mesma coisa. Não abandona. O que quer que se apresente fora dessas muralhas, como diziam os guerreiros, na hora que a gente abrir o portão, continua. Qualquer crise transforma em elevação da consciência. É a constância, é a continuidade que transforma o diamante. O latão é fácil de fazer, o diamante precisa da continuidade. 6 meses, isso me vem claramente. Vai, aguenta, continua até outubro. E do ponto de vista prático de coronavírus, gente, vamos olhar objetivamente. Do ponto de vista de contágio, aqui no Brasil, pelo menos, nós vamos aproximar a elevação da curva exponencial agora. É matemática. Muitos de nós estão com a sensação de que algo já passou. Não, nem começou. E eu não falo isso com pessimismo, eu falo com objetividade. Na minha leitura, espero estar errado, essa curva biológica se arrasta, ela começa a ficar boa, até ela vai atingir o pico em 1º de maio. Espero estar errado, eu não sou cientista, por favor, não coloquem isso, não, o Nicolai falou isso, Nicolai não é expert nessas coisas. Mas eu estou passando intuições e também a matemática de um engenheiro. 1º de maio, a gente está no começo de abril.
É claro que o meu corpo, a minha consciência, eles querem que isso passe logo. E quando algo em mim quer, ele mexe na minha cabeça e faz eu não enxergar as coisas com clareza. Ou você já não teve apaixonado e não viu aquela pessoa, ai que linda, maravilhosa, que ela é incrível, sem nenhum defeito. Só que não, né? Isso é auto-hipnose. Nós fazemos isso todos os dias com a gente mesmo. Vamos trazer um pouco de objetividade. Olha para a cruz, morreu mesmo, gente. O sangue sangrou mesmo. Para aqueles que podem aqui no nosso país se proteger, ótimo. Claro que essa questão não é simples. Existe economia, existe uma série de outras coisas problemáticas e cada um vai com discernimento saber o que é melhor ou pior. Não cabe a mim falar A ou B, mas que cada um olhe com objetividade e não querendo que seja aquilo que gostaria. A vida do adulto não é assim. A vida do adulto vê com consciência e objetividade e faz escolhas. E faz escolhas e tudo bem. Enxerguemos com objetividade para nós, se nos for possível aqui no Brasil. Acredito que a gente tem que se preparar aí até começo de junho. Ah, mas não dá porque eu tenho um trabalho ótimo, faça isso da melhor maneira possível. E não é interessante, no começo da travessia a gente falou muito sobre isso. O mundo não é mais pontual, o mundo é um sistema, é uma teia complexa. Não dá para resolver um problema a partir de um ponto de vista. Lembra que nós falamos sobre o VUCA? Complexidade, ambiguidade. Questões serão resolvidas por multidisciplinaridade. E toda vez que eu puxar de mais uma ponta, a outra vai ficar curta. E ainda assim, nos reinventemos a cada dia. E espero estar errado no tempo que eu coloco. Não vou dizer errado, porque nem eu estou aberto a me modificar amanhã. É só um compartilhar intuitivo, que fique bem claro. Gostaria que fosse menos, mas ao olhar para a cruz, é importante ver que nem sempre o que a gente gostaria é o que é. E às vezes o que a gente gostaria nos impede de ver e sentir objetivamente. E eu vou terminar o dia de hoje. Eu sei que eu já passei todos os horários, eu acho que eu estou ficando saudosista, porque só tem mais 3 dias. E hoje eu vou ler um pedaço do Anjo Líder, que é um pedaço que acontece logo depois de um processo de morte muito profunda que o Mário tem. Né? Em um dos capítulos, o personagem tem uma morte muito profunda. E depois que ele tem a ressurreição, ele para conversar com a sua mulher, que está com um câncer terminal, e literalmente ela acessa um grau de consciência muito alto. E quando ele sai de quase de um ataque cardíaco, porque é ele que vai para o hospital nesse momento, aparece esse trecho da história. Mário permaneceu em silêncio, espantado. Aquilo jamais havia lhe passado pela cabeça. Ele sempre acreditou saber de tudo, ser invencível, o protetor. Nunca imaginou o que Andréia, a sua esposa, sentia. Deixou-a prosseguir porque ela falava. Ele não a interromperia por nada neste mundo. E aqui Andréia fala para ele: as pequenas coisas que você conquistou depois da minha doença me fizeram pensar por várias vezes que a chegada dela valeu a pena. Você se tornou um homem com valores reais. Percebeu o que é realmente importante no mundo, aproximou-se de seus filhos e trouxe hábitos da saúde e da mente, do corpo e da alma para dentro de casa. Que alegria! E ainda passeava comigo no parque no final do dia. O que acha que eu vou me lembrar no momento da minha morte, querido? Das coisas que comprou para nós? Das responsabilidades e prêmios que ganhou? Dos dias que chegou tarde em casa exausto de tantos compromissos? Dos milhares de aulas que os nossos filhos têm para aprender coisas de que eles realmente não precisam?
do nosso apartamento, que é o dobro de metros quadrados do anterior? Nada disso, meu amor. Vou me lembrar deste dia que nós passeamos no parque. Vou me lembrar dos passeios que fizemos com as crianças e da pipoca que comemos juntos. Você precisa acordar, meu querido. Se a minha doença se tornou uma oportunidade para eu ver você e os nossos filhos mais felizes, então tenho mais força para enfrentá-la. E as consequências dela não cabem a nós. Você sabe disso. Contudo, o que faremos com o tempo que nos resta, cabe a nós decidir. Então, se realmente você quer me ajudar, cuide de você. Cuide do seu bem-estar. Você cometeu um erro grave. Quando eu comecei a piorar nos últimos tempos, você se afastou de tudo que estava lhe fazendo bem. Afastou-se de Deus por acreditar que nada estava adiantando e até mesmo que era dele a culpa e a causa da minha piora. Não é nada disso. Piorei porque a vida é um grande mistério. Se eu piorar de novo ou morrer, neste momento, você vai precisar rezar ainda mais, meditar e cuidar ainda mais da sua saúde. Você não deve parar de rezar quando mais precisa disso. Então, se você quer me ver feliz, forte e lutando pela minha vida, porque sim, esta é a minha decisão, então me mostre que a minha luta e o meu sofrimento, o nosso sofrimento, estão valendo a pena. Não podemos controlar o resultado de tudo isso, mas podemos ser ainda mais felizes por conta disso. A felicidade cura. Se não curar o meu corpo, vai curar a minha alma, a nossa alma, e eu estarei curada de qualquer jeito. Esse é um recado que eu dou com muita alegria nesse sábado de Aleluia, com a certeza de que este será um lindo dia, que pode ser profundo e pode ser presente ao mesmo tempo, que este será um lindo dia, que este será um lindo dia. Aproveito para convidar todos para ir até o site do núcleodaconsciência.com.br e encontrar lá o curso online que eu acabei de colocar. Então uma das razões de eu me recolher é a preparação desse programa. Pela primeira vez, vou conduzir um programa de Enneagrama 100% online, a um preço absolutamente acessível, para que todo mundo tenha acesso a esse primeiro canal de autoconhecimento. Todo mundo tem acesso. Ele vai acontecer em maio. Estou desenhando as melhores maneiras dele ser transformacional, dele ter, sim, materiais extras, ter acompanhamento, ter um montão de outra coisa. Então, para aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, seja financeiramente, porque estava longe demais, vai estar lá, participa, eu vou conduzir, vai ficar na plataforma por mais 30 dias, se você perder um dia ou perder outro. É um curso inicial, mas quem já conhece, quem está há muito tempo, te convido para ir de novo, porque a gente vai montar um jeito ali para a gente aprender junto de como ensinar o Enneagrama para a elevação da consciência, desde o começo, de uma nova forma, que seja útil, que seja um trabalho que aconteça. E em breve haverá muitos outros recursos que vão ser passados. Esse é um convite que eu passo para vocês. Passem para as pessoas que vocês conhecem. Em maio eu farei isso. Um grande beijo. Nos vemos amanhã. Sou muito grato a todos nós. Nos vemos amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. E que a gente possa tomar compreensões disso que a gente nunca tomou antes. E quem sabe, para nós chamarmos os nossos filhos e ensinarmos para eles coisas sobre essa história, a metáfora, a história desse mestre, que eles nunca aprenderam antes ou além dos ovos de Páscoa. Hoje é também dia de solidariedade. Vamos lembrar que as pessoas continuam sem comida na rua, que as pessoas continuam sem ter para quem pedir. Então aqui em Mogi hoje é dia do pessoal do Instituto Sopa ir para a rua
dia de entregar ovo de Páscoa. E para quem está nessa, vamos que vamos. A espiritualidade é para baixo. Grande beijo. Encontro vocês amanhã às 9 horas da manhã. Vou colocar agora, daqui a 10 minutos, vou colocar no meu Instagram os links também para o curso de Enneagrama, mas já está lá no site do núcleodaconsciência.com.br. Beijo, até amanhã.